Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar dos acontecimentos que vêm se passando a cada dia, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que tem relatado todos os seus acontecimentos e dado, com certeza, é um diagnóstico de tudo que se passa a cada dia. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, visão em que Deus dá a João na ilha de Pátimo e fala sobre alguns acontecimentos. E os dias de hoje está muito próximo um desses acontecimentos, que está escrito no capítulo 6, versículo 5 de Apocalipse, que diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele tinha assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Só até aqui. Aqui, irmãos, eu gostaria de esclarecer para todos nós que estas palavras estão muito próximas ao que nós estamos passando nos dias de hoje. Eu estava olhando a situação que nós estamos vivendo, onde um quilo de carne de boi, que é uma carne simples, que sempre foi usada mais pela massa pobre, pelas pessoas comuns, chegou a mais de R$40, algumas espécies de carne mais de R$40. Olhando para esta leitura aqui, 1 quilo de alimento por um dinheiro, isso quer dizer que 1 quilo de alguns alimentos chegaria a custar um dinheiro que equivale a um dia de serviço, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, ou seja, 3 quilos de alguns tipos de alimento por um dinheiro, que equivale a um dia de serviço. Calculando nos dias de hoje, R$40, se você for multiplicar ele por 30 dias, ele dá aproximadamente R$1.200. Passa de um salário mínimo. A média que ganha o povo brasileiro. O povo brasileiro ganha em média R$1.200 por mês, equivalendo a um dia de serviço, custa em média de R$40, né? Então, olhando que 1 quilo de carne chegando a custar R$40, nós estamos próximo desta profecia em que João fala naqueles dias. Então, para nós entender melhor. Para que nós venhamos entender melhor, podemos dizer que a vinda de Cristo está próxima. Por quê? Porque o anticristo chegando aqui na terra, ele não vai ter mais dificuldade nenhuma. Ele não vai ter dificuldade de controlar o povo. Por quê? A fome, a carestia, a falta de alimento, a apostasia generalizada da fé, esfriamento do amor, o egoísmo, ciência multiplicada, bramido do mar e das ondas, todos esses acontecimentos que a Bíblia aponta, eles têm já se alinhado a cada dia. Então, o mundo está se alinhando para a chegada do anticristo. Aí você pode dizer, e a igreja? A igreja, infelizmente, eu posso dizer que está numa dificuldade muito grande,
na face da terra, pois o povo cristão começaram também a pender para o lado errado. Infelizmente, hoje, nós podemos dizer que vivemos os dias de Laodiceia, onde Jesus chama a atenção para a igreja de Laodiceia naqueles dias, dizendo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus disse: não sabes que é um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestidos para se vestir, colírio para os teus olhos, e assim sucessivamente. Hoje nós podemos dizer que muitos podem abrir a boca e dizer: as igrejas evangélicas hoje têm patrimônios milionários, bilionários. Ou seja, aqui no Brasil, as igrejas evangélicas são símbolo de bilhões. Não é de milhões, não, é de bilhões. Igrejas bilionárias. Mas, infelizmente, com uma deficiência muito grande. Desses bilhões acumulados por as igrejas evangélicas aqui no Brasil, desfruta desses bilhões, talvez, eu vou jogar alto, 1% da massa cristã. E os outros 99% não lhe dão-lhes o direito de pagar talvez nenhuma conta de luz. Quer dizer, o egoísmo tem tomado conta da massa humana de uma proporção tão grande, na qual os homens, os próprios homens que estão na frente das igrejas, se corromperam grandemente com as fortunas deste mundo, desamparando toda a massa cristã. Eu posso até arriscar que alguém diz: mas dando garantia de vida eterna. A Bíblia é quem dá essa garantia. Ele simplesmente tinha o dever de cuidar do povo de Deus, mas não cuida, porque aonde a posição, o dinheiro, o orgulho, aonde fala esses três elementos mais altos, infelizmente o prejuízo é dos menos favorecidos. E hoje nós vivemos uma situação difícil em que as igrejas passam por uma situação muito difícil, que a fé tem caído a cada dia. A fé, a esperança tem abaixado a cada dia na vida do ser humano. Hoje nós podemos dizer que o evangelho está um pouco difícil. Não se prega mais o evangelho, se faz propaganda do evangelho. Hoje você não vê ninguém mais pregando o evangelho na rua. Não vê ninguém mais se fazendo um culto nas casas. Isso virou raridade. Você vê alguém fazendo um culto nas casas, um culto ao ar livre, isso é raridade. Hoje é propaganda do evangelho, quer dizer, se vai para as televisão, para as rádios, porque televisão é símbolo de riqueza, de luxúria, de luxo. E só está na televisão quem tem muito dinheiro. E o povo, infelizmente, corre tudo para olhar esses tipos de propaganda, esquecendo que o evangelho que cura, liberta, transforma, ele está além disso. Mas nós vivemos uma situação difícil, em que a Bíblia relata, né? O próprio Jesus disse que nos últimos dias nós ia passar por isso. Nos últimos dias nós ia passar por uns dias difíceis, aonde ia surgir falsos profetas, ia surgir homens espancadores, homens que acham que Jesus não vai voltar, pastores que acham que Jesus não vai voltar, acumulando riqueza para si mesmo, para suas famílias e para os seus chegados, e desamparando aqueles que para ele não é viável.
Mas uma coisa eu lhe garanto: a vinda de Cristo está próxima. Se você for olhar esses dias que estamos passando, é os dias em que nos assinala que mais próximo está Jesus do que nunca houve na face da terra. Porque o anticristo vai chegar nessa terra e achar um povo desiludido, um povo apavorado, um povo desorientado, um povo triste, abatido, angustiado, sem nenhuma esperança. É os dias em que estamos passando, essa situação que estamos vivendo, essa pandemia, esse aproveitamento das autoridades para massacrar mais a humanidade. Isso é a promoção do inimigo das nossas almas, a promoção do diabo para que a humanidade venha a cada dia enfraquecer mais, tanto financeiramente quanto espiritualmente, porque hoje nós vivemos uma situação em que o psicológico das pessoas está muito fragilizado. Hoje é até difícil se falar do Evangelho, porque eu trabalho com o Evangelho há muitos anos, desde 96, por aí que eu trabalho com o Evangelho de rua, trabalho com o Evangelho nas ruas, nas praças, nas casas, e eu nunca achei tanta resistência igual aos dias de hoje. Hoje o povo tem uma opinião formada, seja ela errônea ou não. Ninguém mais quer acreditar nas verdadeiras palavras do Senhor, quer acreditar no que ele acha, no que ele quer, no que ele imagina. Hoje, a maioria dos crentes, dos cristãos, não quer acreditar mais no que a Bíblia diz, mas no que ele acha, no que ele quer e no que ele imagina. O egoísmo tapou verdadeiramente a mente da humanidade. Hoje não se tem mais amor, não se tem mais o dom de amar, não se tem mais o dom de perdoar. Perdão, hoje, para os crentes, se tornou uma coisa sem fundamento. Hoje nós vivemos dias em que os próprios cristãos estão torcendo para o outro errar, para eles sair falando mal, sair detonando ele por aí. Nós estamos passando por verdadeiramente os últimos dias na face da terra. Por isso, meus irmãos, fiquem atentos, se achegue mais a Cristo, peça misericórdia a Deus, comece a dobrar o joelho, porque nós estamos nos últimos e derradeiros dias da face da terra. Quando você olhar para a Eucaristia, veja que quando se alinhar, quando chegar, não estou dizendo que o anticristo, que este cavaleiro já veio, porque em hipótese alguma eu quero afirmar para você que esse cavaleiro vai vir antes de Jesus arrebatar a sua igreja. Não. Jesus primeiro vai arrebatar a sua igreja e logo após o arrebatamento vem o primeiro cavaleiro com o seu cavalo branco, que é o anticristo, que é a besta, e ele já começa a manifestar o seu mandato aqui na terra, entrando, dando oportunidade para entrar esses cavaleiros que vão se seguir aí, principalmente esse que relata a medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifique o azeite e o vinho, ou seja, o azeite fala de derivados, né? Derivados talvez do petróleo, que também é outra coisa que tem assolado a humanidade, que é a Eucaristia. Então, é praticamente o alinhamento da base para a vinda do anticristo. Porque quando o anticristo chegar aqui na terra, ele precisa de uma base. E essa base está toda formada. Essa base precisa estar formada para ele não ter dificuldade
não ter muita dificuldade de dominar a humanidade, porque o intuito do anticristo, o intuito da besta é aniquilar a humanidade, é exterminar a humanidade. Como no dia da vinda de Cristo vai ser um pouco difícil, bem-aventurado aqueles, os cristãos estão tudo apavorados aí com medo da morte. Não temas, meu irmão. Vai descer quem Deus quer que desça, e vai subir quem Ele quer que suba. Bem-aventurado aqueles que descem à sepultura e talvez não espere por esses dias tão angustiantes que é os últimos dias da vinda de Cristo. Porque como o próprio Jesus Cristo disse, porventura quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, vai ser um pouco difícil. Porque o homem, infelizmente, é a